Olá a todos. Finalizando essa série de vídeos que tratam desse circuito RL, circuito da bobina mais o resistor, você já entendeu qual a razão deles serem ligados em paralelo, justamente para ampliar a ação desse filtro. Ocorre que eu mencionei que quando disse que iria falar sobre esse circuito, nós iríamos tocar no assunto harmônicos, harmônicas. E esse assunto ele é bastante dilatado, não é um assunto que dê para comprimir em poucas palavras. Esse circuito RL ele tem que ser calculado de uma maneira que ele facilite a reprodução das altas frequências e de maneira que ele sirva de antepara, de barreira para oscilações provenientes de fora por captação dos cabos, por outros problemas que podem acontecer e entrar no amplificador. Não esqueça que os cabos dos amplificadores que vão para os alto-falantes, eles se transformam em verdadeiras antenas, e mesmo o fato deles andarem em paralelo transforma esses cabos num capacitor que, juntamente com todo o emaranhado do circuito, pode se transformar num circuito tanque, no oscilador, e pode captar frequências, pode captar espúrios, partes de sinal, e assim, entrando no amplificador, ser amplificado e causar distorções e coisas inconvenientes. Então esse circuito ele tem que ser calculado de uma maneira que nos ajude, não nos atrapalhe. Os amplificadores iniciais, assim, vamos lá para a década de 60, 70, esses solenoides aqui, essas bobinas aqui, você está vendo essa aqui, ela está de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. 18 espiras, isso aqui. Esse circuito RC ele é constituído de uma bobina de 18 espiras. Os antigos, aqueles antigões, eles tinham bobinas longas, bobinas bem compridas mesmo. Mas isso não era problema, porque naquela época havia uma limitação nos transdutores. Nós tínhamos transdutores que chegavam aos seus 12 kHz, isso era impressionante para a época. Mas à medida que a tecnologia foi avançando, aprendeu-se, fabricou-se transdutores muito mais elaborados que chegam às raias de 50 kHz. Alguns absurdamente chegam a 100 kHz. Transdutores que reproduzem 100 kHz, coisa que nem eu nem você jamais escutaremos esse tipo de frequência. Mas é importante que esses tweeters alcancem tetos bem superiores de frequência. Por quê? Exatamente por causa dos harmônicos. Vamos aqui para a Wikipédia. Está aqui, vamos lá. Aqui. Quando nós temos uma frequência fundamental oscilando, imperativamente ela provoca o aparecimento de outras frequências que são múltiplos dessa frequência fundamental. Ao primeiro múltiplo chama-se de primeiro harmônico, ao segundo harmônico, e assim sucessivamente. Então todo corpo que está em vibração, ele produz as suas... Se eu tocar, por exemplo, aqui, eu estou com o meu violão aqui ao lado. Deixa eu ver se dá para fazer um som para você aqui, rapidamente. Opa, vou tocar a sexta, a quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Vou tocar uma nota, o dó, por exemplo. Então, essas notas aqui, essas cordas sozinhas, além da frequência fundamental, que, por exemplo, eu chamei a primeira de Mi, né? A primeira nota que eu toquei foi a sexta corda, Mi. Então ela tem a frequência fundamental, agregada a ela a outras frequências junto com a fundamental, que são chamadas de primeira, segunda, terceira e quarta harmônica. Então essas frequências, se essas frequências que não são a fundamental forem embaraçadas, a frequência fundamental sofrerá embaraço, sofrerá compressão. Então, nos amplificadores antigos, quando você tinha alto-falantes full range que se reproduziam até 12 kHz, isso não era problema. Você poderia colocar um circuito RL com uma bobina bem expressiva, com mais espiras inclusive. Por quê? Porque não haveria frequência superior que fosse capaz de ser reproduzida por qualquer transdutor da época. Agora, como eu disse, à medida que a tecnologia foi aumentando e aprendeu-se a fazer tweeters muito mais elaborados, aí começou-se a perceber, ter um olhar mais assim, mais acurado para esse circuito RL, porque aí ele já passou a ser um problema, porque ele não deixava entrar as frequências de fora, via cabo, via captação, mas ao mesmo tempo ele já estava atrapalhando as frequências de ida aqui para os transdutores.
Porque hoje você, deixa eu mostrar aqui uma propaganda, eu não quero fazer propaganda de marca nenhuma, mas vamos aqui essa leitura aqui, por exemplo. Essa aqui é uma marca que fabrica tweeters que chegam a 50 kHz, olha. Estes tweeters são capazes de reproduzir frequências de até 50 kHz sem nenhuma distorção ou aspereza. Frequência muito acima do que um ser humano é capaz de escutar. Sim, se eu não posso escutar, então por que tem que reproduzir? Exatamente pelo que eu estou mostrando aqui para você. Se a frequência fundamental ela oscilar livremente e as suas subsequentes harmônicas também oscilarem livremente, essas frequências inferiores serão bem ouvidas por mim ou por qualquer outro ouvido. Agora, se as frequências harmônicas superiores forem comprimidas, forem embaraçadas, obviamente que isso causará uma compressão na frequência fundamental ou nas frequências harmônicas inferiores. Por essa razão, os filtros RL, deixa eu abrir essa foto bem aqui, olha. Por essa razão, os filtros RL devem ser capazes de ser uma antepara, ser um bloqueio para frequências que venham de fora via captação do cabo e não podem atrapalhar as frequências de ida para os transdutores, porque hoje nós temos transdutores que chegam aos seus 50 kHz, como eu acabei de mostrar aqui para você. Tem mais uma outra propaganda bem aqui, olha. Veja bem, os tweeters já não são os tal, mas sim os X tal, que encontramos na mais dispendiosa série. Graças à sua forma como estes tweeters são construídos, derivados de uma complexa relação entre campo eletromagnético produzido e o material que o circunda, o harmônico do Twitter, a eficiência foi melhorada, o que permite alargar a frequência de resposta. Isso aqui é uma tradução livre, tá? do Google. Uma frequência de resposta até 50 kHz. Não quer necessariamente dizer que os seus ouvidos ouçam até esta frequência. Mas ao alargar a frequência de resposta, estes tweeters já não vão exibir compressão harmônica superior capaz de desvirtuar a imagem, entre aspas, dos harmônicos inferiores numa gama mais audível. Você entendeu o que é isso? Eu preciso que esse filtro RL não interfira na emissão dos harmônicos superiores. Por quê? Porque hoje eu já tenho componentes, eu já tenho tweeters que são capazes de reproduzir até 50 kHz, como disse para você, alguns chegam a 100 kHz. E para que quer-se isso, já que nós não podemos ouvir? Porque se ele chegar a 50 kHz, quando vierem frequências de 20 kHz, de 25 kHz, de 15 kHz, não sofrerão a compressão e, consequentemente, elas chegarão aos meus ouvidos sem aspereza, sem distorção, sem maquiagem, sem tempero. Você entende? Esse filtro aqui ele tem que ser calculado de maneira tal que ele bloqueie frequências acima de 200 kHz, de 300 kHz, para ela não serem rejetada no amplificador, mas ao mesmo tempo não atrapalhe, vamos supor, frequências de 50 até 70, 100 kHz, porque os transdutores da atualidade já são capazes de reproduzir esse tipo de frequência. Você entende isso? Essa aqui preta é a frequência fundamental e dela demandam outras frequências superiores de maior oscilação. Novamente eu vou pegar meu violão aqui. Quando eu bato uma corda, por exemplo, aqui eu vou bater a segunda, Si. Essa corda está vibrando na frequência fundamental. Ocorre que todo o corpo da corda está vibrando. Cada porção da corda vibra numa frequência específica. Então, como ela não está embaraçada, ela reproduz o som na sua perfeição. Agora, se essa nota for por um amplificador e o amplificador enviar essa nota para um transdutor e o transdutor não for capaz de reproduzir as mais altas frequências, o que é que ele vai fazer? Ele vai abafar a frequência fundamental, vai abafar os subharmônicos e com isso eu vou ter um som feio. Resumidamente, eu vou ter um som desagradável. Vamos aqui, eu vou reproduzir. Não vai ser possível você pegar toda a expressão, mas eu vou reproduzir aqui no meu estúdio, no ambiente. Por exemplo, o som do elefante, que é em torno de 30 Hz. Escute, não sei como sairá para você. Subgrave. Você está ouvindo? Agora nós vamos para 1 kHz, uma cigarra. Trinca-ferro.
Agora vamos para o morcego. Acima de 15 kHz. Então você viu toda essa gama de frequências. Obviamente, quando eu me refiro ao grave, nós temos aí o subwoofer, não tem nada a ver com tweeters. Mas como esse filtro nós basicamente temos que falar a respeito do agudo, eu dei uma rápida explanada aqui nas gamas de frequências que nós escutamos. Quando chega para as frequências altas, aí nós temos que considerar isso na elaboração desse filtro, nós temos que considerar isso nesse filtro RL para que a gente não o superdimensione de maneira que ele atrapalhe o envio de frequências superiores, frequências de 30 kHz, ainda que eu não escute, mas essas frequências sendo possíveis do transdutor reproduzi-las, ainda que eu não as escute, quando chegar às frequências inferiores às quais eu escuto, aí eu não encontrarei distorções, nem abafamento, nem compressão desse som. Então, nesse vídeo, finalizando esse último vídeo, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é o ouvido humano, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar isso aqui. Olha, o nosso ouvido, ele é maravilhoso. Nós somos capazes de escutar o tinir de um alfinete caído no chão e somos capazes de escutar uma turbina de avião. A diferença é muito grande, mas nossos ouvidos eles são capazes de fazer essa diferenciação e escutar. E também os nossos ouvidos são capazes de discernir harmônicas. Há pessoas especializadas nisso, são os chamados ouvidólogos, que são capazes. Então, aquelas pessoas chatas, quando se vai fazer um amplificador para essas pessoas, entre aspas, né, chata, porque na verdade a pessoa tem um ouvido muito apurado. Então faz-se um amplificador de alta fidelidade, esse filtro RL já passa a ser um elemento crítico para um amplificador de alta fidelidade. Querido, eu quero encerrar aqui lembrando para você que o alto-falante, apesar dele ser colocado fora do amplificador, ele é parte intrínseca do amplificador, não esqueça disso. Por aqui não é só o sinal de áudio que vai, por aqui também há uma corrente de polarização, não esqueça disso, tá? Então a gente sempre tem essa visão, o alto-falante fora, né? Mas o alto-falante é parte do amplificador. Não esqueça disso, meu querido. Nós lembramos também dessa fotografia bem aqui, olha, que o filtro RL ele faz o alargamento, olha aqui, ele aumenta, ele amplia, a presença do resistor faz ampliar a ação do conjunto, né, da bobina. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês a esse respeito? Basicamente é isso, querido. Deixa eu terminar aqui. Sim, basicamente é isso. Se você tem alguma pergunta, se você não entendeu direito, eu estou disposto às respostas. Boa sorte, meu querido.